Vamos lá, vamos ver o que a Tizá fala aqui, ó. Doutor, o Papa Nicolau é o único exame para diagnóstico? Então vamos lá. Papa Nicolau não serve para diagnóstico de câncer de colo uterino. Parece uma frase impactante, né? Ele serve para a gente detectar aquelas lesões que têm potencial de transformar em câncer. Então é para eu diagnosticar as lesões precursoras, as pré-malignas. Para isso que serve o exame de Papa Nicolau. Muita gente confunde para dar diagnóstico. O Papa Nicolau nada mais é do que um raspado das células do colo uterino. Ali raramente dá diagnóstico de câncer, a não ser que quando você use o espéculo, que é o bico de papagaio que a gente utiliza, já vê uma lesão macroscópica bem indicativa e o patologista bem treinado, às vezes com a citologia, ou seja, com o material celular, ele consegue dar diagnóstico, mas via de regra, diagnóstico de câncer de colo uterino, eu tenho que fazer uma biópsia, eu tenho que ir lá e tirar um fragmento da lesão que eu sugeri, que eu achei suspeita, né? Eu, no caso, o colega que foi examinar, né? Então, o Papa Nicolau serve para diagnóstico de lesões pré-malignas, precursoras, para isso que ele serve. Entendi, né? Então, assim, para quem bom, enfim, né? Novamente a gente vem falando sobre a questão das cepas, né? Então, assim, no Papa Nicolau, ele não tem normalmente, o diagnóstico do Papa Nicolau, ele não é o mais, como se diz, né? Não é indicado. Na verdade, ele tem uma especificidade baixa com relação ao outro, né? Acho que é o captura híbrida, né? Não, a gente está falando de duas coisas diferentes. Vamos lá. Você está falando de teste molecular para HPV, geralmente. A testagem do HPV. Que sim, no próprio material do Papa Nicolau, quando a gente coleta em uma citologia que a gente chama em meio líquido, ou seja, não faz o tradicional de raspar, colocar numa lâmina com um fixador e mandar para o laboratório. Hoje você usa um tubinho, um meio líquido que faz a conservação dessas células que você coletou do Papa Nicolau, e esse mesmo meio líquido eu já consigo testar se a paciente teve ou não contato com HPV. Então, acho que é isso que você está perguntando. Hibridização, captura híbrida, isso é tudo formas de diagnosticar se aquela paciente teve contato com HPV. Hoje a gente fez genotipagem para HPV DNA, tem várias maneiras de testar se a paciente teve contato com HPV ou não. Então, o que eu tenho recomendado muito e tenho tentado fazer o máximo possível no consultório, por exemplo, eu coleto e eu converso com a paciente. Infelizmente, o convênio não cobre, mas é um investimento na sua saúde. A senhora topa fazer a genotipagem para HPV? Por quê? Principalmente naquela paciente que eu diagnostiquei uma lesão precursora. Será que ela é precursora porque ela teve contato com HPV já sabidamente ou não? Então, se ela não é HPV positivo, por exemplo, eu tenho mais tranquilidade, eu consigo acompanhá-la de 6 em 6 meses, de ano em ano. Se ela é HPV positivo, vou ficar de olho, vamos começar a ver de repente de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, dependendo do caso, tá? Então, isso é importante que se diga. Entendi. Tá, mas eu tô destrinchando, doutor, porque a mulherada é cheia de dúvida, né? Tô aqui para isso. Então, o que acontece, né? Eventualmente, quando a mulher ela tem um HPV positivo, né? Quando você fala que essa forma de você estar acompanhando um pouco mais de perto, é apenas quando tem a genotipagem, que eventualmente pode evoluir para ou qualquer tipo de HPV? Não, aí que tá. Boa pergunta. A gente faz a coleta, testagem de HPV ou genotipagem para HPV de baixo e alto risco, por exemplo. Aí vem um painel, ele é testado por vários HPVs. Se aquela amostra foi positiva, por exemplo, pelo 16, pelo 18, ou seja, os de alto grau, vai aparecer lá, 16, 18 detectado, positivo. 6 e 11 negativo, por exemplo, os que transformam, os que produzem verrugas, está negativo, ou seja, não tem probabilidade de câncer. Só os que podem provocar câncer, da paciente veio positivo. É esse caso que eu vou ficar atento mais um pouquinho. A senhora detectou só HPV de baixo grau, ou seja, de baixo risco.
tem problema nenhum. A gente pode acompanhar de ano em ano, 6 em 6 meses, dependendo do caso, tá? Mas isso é importante falar. Vem um painel testado por vários HPVs, os de alto e de baixo risco. Se ela for positiva para o alto risco, é aquela paciente que eu vou ter maior cuidado. Nunca dou alta para uma paciente que está acompanhando uma lesão precursora, por exemplo, e é HPV positivo. Eu não dou alta, eu fico acompanhando de perto. Preventivo, às vezes se precisar fazer uma colposcopia, que é uma lente de grande aumento, onde eu consigo visualizar esse colo em uma lente até de 100 vezes o tamanho normal, né? Então a gente tem essas ferramentas que a gente pode utilizar. Legal, show de bola. Bom, eu acho que essa questão do diagnóstico e tal, né, ela acaba gerando bastante perguntas extras, mas eu acho que na essência basicamente é isso daí, né? A mulher ela tem o diagnóstico e eventualmente se for esse de baixo risco, ok, né? O acompanhamento ele é um pouco mais relaxado, né? E as outras, né, com mais frequência, mas não necessariamente é uma sentença, né? Porque a gente tem que tirar jeito nenhum, a gente não tem é que tirar sentença. essa palavra da cabeça das mulheres. Tem que pensar o lado positivo. Poxa, eu tenho um HPV, eu vou ter que me cuidar mais para que não desenvolva o câncer do colo uterino. É para isso. Eu, particularmente, vejo como um benefício a paciente saber se ela é HPV positivo ou não. Por isso que, se tiver a oportunidade de pedir durante a consulta do seu ginecologista, peça, doutor, vamos pedir teste de HPV. Aí ele vai pedir, tem várias técnicas, né? Ele vai saber qual pedir, mas se você, né, às vezes tem condição de pagar um teste, deve ser uns 300, 400 reais mais ou menos, então não é tão caro e é um investimento, eu faria, né? Então eu geralmente estimulo essa pesquisa do HPV. Paciente que já diagnosticou câncer em si não vai ter tanto benefício, mas aquelas pacientes que estão ainda em investigação ou cuidando de lesões precursoras, pré-malignas, vale muito a pena pedir.